Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à apresentação do projeto 6 da disciplina MC 504, primeiro semestre de 2021. O nosso trabalho é sobre o sistema de arquivos EXT, né? E o grupo, eu, o Egon e o Thiago, a gente escolheu o XT3. A escolha foi principalmente por causa da ampla utilização em sistemas Linux, né? E por ele estar situado também entre dois sistemas utilizados, né? Que são o XT2 e o XT4, né? E então a gente teve a oportunidade de analisar o que ele implementa de novo e o que falta nele, né? Então, essa foi a razão da nossa escolha. E a gente vai começar a apresentação agora, tá bom? Para começar, o que é o ext3? Ele é um sistema de arquivos, né? Basicamente ele é um software que vai estar entre o hardware do dispositivo, né? Que seria um HD, um SSD, né? A peça, o componente mesmo que está armazenando as informações, e o sistema operacional da máquina, né? Ele que vai organizar como os arquivos estão organizados no disco e quais são os procedimentos a serem feitos antes de salvar alguma coisa ou não, né? As transferências também passam por essa camada de software. Então, ele é um intermediário mesmo entre o sistema operacional e o que está arquivado no HD. Então, você pode ter diferentes tipos de sistemas de arquivos, né, dependendo do seu sistema operacional. Tem alguns que são mais comuns em um sistema operacional do que em outros, né? Mas a premissa é de que todos possam ser acessados por todos, né? Desde que você tenha os pacotes certos de software. Então aqui nós temos como exemplos o ext2, NTFS e FAT32 como outros sistemas de arquivos, né? Sendo o ext3 e o ext2 mais comuns no Linux, e NTFS e FAT32 mais comuns no Windows. Entretanto, existem ferramentas que permitem uma. Acho que se não me engano, no Linux é nativo, né? A leitura de arquivos FAT32 e NTFS. E depende da distribuição, claro, mas na maioria das distribuições. E no Windows existem softwares específicos para você ter a leitura de ext32, ext3 e ext2, que não é nativa do sistema operacional, né? Ela, aqui a gente tem, né, uma das razões que a gente escolheu o ext3, né, que ele teve seu predecessor o ext2 e sucessor o ext4, então a gente pode avaliar as diferenças tanto para antes quanto para depois. Então, em termos de riqueza de conteúdo, a gente achou valioso isso e a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Como que ele surgiu? Ele surgiu a partir de uma idealização de uma evolução do ext2, né? Ele apareceu para resolver problemas que o ext2 não resolvia. Então, no caso, o maior gap, né, a maior funcionalidade que foi implementada é o sistema de journaling, né? Ele basicamente ele é um sistema de registros, né? Todas as modificações que são feitas pelo sistema de arquivos, né? Elas são anotadas pelo sistema, né? Num log, num arquivo, para que você tenha
um registro, um histórico das modificações que foram feitas naquele disco. Então, no caso de um desligamento inesperado, né, ou alguma coisa semelhante, né, algum problema de mesma natureza, você inicialmente você poderia ter problemas com isso, né? Se você estivesse fazendo uma transferência de arquivos ou se você estivesse fazendo a atualização de algum arquivo importante, né, ou um arquivo crítico. Então, o HT3, ele com esse sistema de journaling, ele permite funcionalidades novas a serem implementadas, né? Funcionalidades de recuperação de um sistema que caiu durante o uso, né? Ou que foi desligado de uma maneira incorreta, né? Que não teve o processo de encerramento do sistema operacional, né? Você passa a ter o ferramentário necessário, né? Todos os recursos exigidos para você conseguir fazer uma recuperação do sistema, né? Então, essa foi a maior diferença, né, do ST2 para o 3 e foi uma das razões de ele ter sido rapidamente implementado, né? Como que ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido por uma comunidade de software livre mesmo, né? Ele foi puxado a partir de um fork do XT2 e, em cima disso foram feitas as modificações que depois permitiram essa nova funcionalidade que é o journaling, né? Ele não não muda muito do código, né? O código ele tem bastante código legado, né? Portanto, assim, a compatibilidade é até elevada entre estes T2 e estes T3, tanto que eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, né? Ele foi adotado como padrão durante um certo tempo aí entre diversas distribuições Linux por causa dessa possibilidade de recuperação, né? Ele se mostrava muito vantajoso entre na frente o XT2, então ele foi definido como padrão, né? Foi boa parte das distribuições e também o XT4 que veio depois, ele foi criado a partir de um fork também na comunidade do Linux, do software livre, para fazer o XT4, né? Foi um fork do XT3. E por isso que as mudanças são tão juntas com a comunidade do Linux, né? O Linux ele também fundiu isso com o kernel dele, né? Toda a família XT foi usada no kernel Linux durante cada um na sua época contemporânea, né? Então o XT2 ele estava presente no Linux na época que ele era vigente, quando lançou o 3 ele virou o padrão também, e agora o 4 é o último, né, o mais atual, estável, né, amplamente distribuído. E ele se propôs a fazer algumas atualizações, algumas melhorias que na época do 3 não eram nem imaginadas assim, né? Não era necessário naquela época e aí ele apareceu mais como uma atualizaçãozinha, né? Em termos de desempenho, o ST3 ele é muito bom no que ele se propõe, né? Que é fazer a organização dos arquivos, esse sistema de journaling que é novidade dele, né? É muito bom também as transferências de arquivos elas têm desempenhos muito superiores ao seu anterior, né? Que era o XT2 e por isso ele entrou rápido, né? Ele não teve nenhuma resistência muito grande a ser o novo padrão, né?
E só que ele possuía um problema que é a razão de o ext4 existir, né? Que é a limitação à memória máxima de um sistema, né? Rodando esse sistema de arquivos, que é de 16 terabytes. Essa limitação, ela se dá principalmente por causa do tamanho da palavra, né? O limite da variável, né? Usada no ST3, que ela é de 32 bits no superbloco. Então, o valor não é exatamente esse, né, de 16 terabytes, mas é aproximadamente isso, que é o limite desse sistema de arquivos. E aí o XT4 ele veio para corrigir isso, para aumentar isso, né? Teve uma demanda, teve uma necessidade, e aí isso foi modificado depois. Tá, há algumas curiosidades sobre o XT3. Né? Ele efetuou bem a transição do modelo anterior para ele. Né? Uma das razões dele ter sido amplamente utilizado e facilmente aceito é que para você realizar a alteração de um sistema XT2 para um sistema XT3, você não tem que mudar a maneira como a memória é usada, né? Você não tem uma grande mudança nisso, então a compatibilidade é muito alta. A única coisa que você teria que fazer para fazer essa troca seria você us- aplicar o journaling, né? Criar esses logs de sistema com os journals ou os registros do que foi modificado, né? E para isso, no Linux você tem um comando que você pode rodar e você estaria implementando isso no seu disco sem a necessidade de uma formatação. Então você teria essa atualização sem a perda de dados, né? Sem ter que resetar todo o sua memória. E a outra curiosidade também que a gente achou é que o journaling, que é a característica principal do XT3, ele tem três funcionalidades, ele tem três modos de operação. O primeiro modo é o próprio journal, né? Ele chama journal, e ele é o mais lento dos três e ele registra basicamente tudo que toda operação que acontece, todas as mudanças no sistema de arquivos e só que por registrar tudo, apesar de ser mais pesado, ele é o melhor em termos de recuperação de dados, né? No caso de algum problema inesperado, desligamento inesperado, ele é o que tem melhor capacidade de recuperação. O Ordered, ele grava só as mudanças por um sistema de arquivos de metadata, né? Ele é um pouco mais leve, né? Só que ele tem um trade-off, né? Esse desempenho melhor que ele apresenta, ele perde um pouco de possibilidades de recuperação no sistema, né? Ele é o padrão nos sistemas de arquivos ext3, assim, na grande maioria dos arquivos ext3, o que vem de instalação é o ordered. E a gente também tem o write back, que é o mais leve dos três, né? Ele é o mais rápido, mas ele troca muito, né, esse desempenho por confiabilidade. Então ele não é tão confiável para a recuperação de arquivos no caso de algum problema, né? Então você tem essas três possibilidades, né? O usuário pode
ter essas três opções funcionando no seu sistema. Uma de cada vez, né? Mas ele tem essa flexibilidade de escolher o que ele quer. E é isso. Com relação a teste do sistema, eu não consegui fazer porque eu tô no Windows no momento e eu não consegui fazer o ST3 funcionar no Windows. Então essa parte a gente vai ficar devendo. E como referências a gente teve algumas coisas que a gente pegou do MIT, né, do capítulo deles, e algumas outras coisas a gente pegou desses outros sites que estão na tela. Bom, o nosso trabalho foi esse. Muito obrigado desde já pela atenção, né? Espero que a gente tenha conseguido explicitar bem o que é o HT3, né? Como, como ele opera, né? O que ele tem de diferente das suas outras versões, né? Não chega nem a ser uma concorrência, né? Mas das suas outras, do seu anterior, do seu posterior. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.